Oitava legislatura, segundo período legislativo do ano de 2026. Presidente Moisés Serentini. Sessão ordinária realizada em 16/3/2026. Comunico à assistência que não é permitido nenhum tipo de manifestação durante a sessão conforme norma regimental. Com o número regimental invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Peço que a nobre colega Camila use o assento da colega Eduarda, porque ela se encontra enferma. Peço à senhora secretária para fazer a chamada dos nobres vereadores. Todos os vereadores presentes, com exceção da colega Eduarda, que está detestado médico. Dispensadas as formalidades regimentais, peço ao nobre vereador Valdei Rios para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Jesus promete o Espírito Santo. Jesus continuou: se você me ama, obedece aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele lhe dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá com vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai, e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama, e a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também. Coloco em votação a ata de número 03/2026, da sessão ordinária realizada no dia 9/3/2026. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestem. Está aprovado. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos expedientes da presente sessão. Pauta da sessão. Projetos de lei. Projetos de lei número 023 de 2026. Autoriza o Poder Executivo a contratar fonoaudiólogo em caráter emergencial e dá outras providências. Projeto de lei 024 de 2026. Autoriza o Poder Executivo a contratar psicólogo em caráter emergencial e dá outras providências. Projeto de lei 025 de 2026. Autoriza o Poder Executivo a contratar professor de inglês em caráter emergencial e dá outras providências. Projeto de lei número 026 de 2026. Altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal número 380 de 2002, alterada por leis posteriores, que cria o Conselho Municipal da Saúde. Projeto de lei número 27 de 2026. Autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro, por redução e especial por redução. Projeto de lei número 028 de 2026. Autoriza o Poder Executivo a contratar fisioterapeuta em caráter emergencial e dá outras providências. Proposições diversas. Pedido de informação número 07 de 2026, de autoria do vereador Moisés Serentini, que seja informada esta Casa Legislativa por qual motivo foi retirado o pavimento em pavers dentro do pátio da escola Teófilo Teodoro Streeck. Solicita-se ainda que seja informado se existe algum projeto, obra ou planejamento de reforma para o local, encaminhando-se, em caso positivo, cópia do projeto, cronograma de execução e demais documentos pertinentes. Pedido de providência número 04 de 2026, de autoria do vereador Álvaro Luiz Scheffel, que seja efetuada uma parada de ônibus que pode ser considerada como abrigo para estudantes, na localidade de Capão do Viado, nas proximidades da Escola de Mundo Fontoura da Mota, mais precisamente em frente à Caixa d'Água.
Requerimento número 02 de 2026, de autoria das vereadoras Hebe de Castro e Ângela Gelser Brunk, que seja realizada sessão solene no âmbito da Câmara Municipal de Novo Cabrais, com a finalidade de prestar homenagem e reconhecimento ao primeiro sargento da Brigada Militar, João Cláudio Carvalho Martins, com a entrega de placa de homenagem pelos relevantes serviços prestados à segurança pública e à comunidade cabraisense. Requerimento número 03 de 2026, de autoria do vereador Valério Enzo Laval, que a mesa diretora encaminha ofício à Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, AGERGS, solicitando informações acerca dos contratos de concessão e duplicação das rodovias no estado do Rio Grande do Sul, diante de situações observadas nos trechos de rodovia nos municípios de Santa Cruz do Sul e Itabaí, onde a segunda pista foi construída recentemente, enquanto a pista antiga permanece sem manutenção ou recuperação adequada. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, secretário. Comunico aos nobres vereadores que cada um poderá usar a palavra durante no máximo 10 minutos, espaços destinados a assuntos gerais de interesse público e proposições em tramitação na Casa. Passo a palavra ao vereador Valério Enzo Laval. Cumprimentando o senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assistentes presentes nessa casa e aqueles que nos ouvem e assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, eu tenho encaminhado um ofício aí, à GERC, que é o órgão controlador da rodovia 287, que hoje é administrado pela Rota Santa Maria. Porque o que se observa, e quem tem ido a Porto Alegre, ou não digo Porto Alegre, mas passado por Santa Cruz, já vai ver uma obra de duplicação feita, mas a obra antiga, a estrada antiga, continua no mesmo. E quem vai a Itabaí, a mesma coisa. Então, se contratou, se licitou uma empresa de concessão aí por 30 anos, para quê? Só fazer a segunda via? Só a pista dupla? Então é isso que nós queremos ver, porque o que está sendo feito hoje é um remendão em toda a rodovia. E eu lembro bem quando a empresa que assumiu a 386, inclusive a Freeway, chegou iniciando e fazendo um trabalho total na empresa na rodovia, né, da rodovia de recapeamento, e um recapeamento de ótima qualidade, praticamente sem emendas, que dava para observar. E aqui eu não vejo isso. Aqui é uma dificuldade, né, pós-enchente, principalmente, daquilo que aconteceu, aonde o governo do estado hoje, e aí temos que ver, porque eu acho que no momento que tu assinar um contrato, tu é responsável, a partir dali, por aquilo que vem ocorrer durante o período de concessão. E o que nós vimos hoje é negociando com o governo do estado, e o governo botando dinheiro, né, e a última peça foi 104 milhões, para fazer aquilo que deveria ter sido feito e talvez esteja nesse contrato. Então, quem sabe que a gente possa ter isso em mãos. E vereador Álvaro também aqui, pela Gazeta, saiu na semana passada, e uma questão que o senhor batalha bastante, que é as rótulas, e hoje é uma do Potreirinho, que o senhor, né, tem isso. Parece que de Santa Cruz até Itabaí foi acertado. Tá? Não, Santa Cruz é Venâncio. Tá? Sentou junto, né, a empresa, mais os prefeitos da região ali, e com a concessionária, e chegaram a um consenso, e aí o governo bota mais dinheiro em cima ainda. Tá? E vai sair as rótulas solicitadas pela comunidade. Então, quem sabe, no momento que isso chegar, essa rodovia chegar, que ela já está vindo para cá agora, Veracruz está avançando, né, entre Santa Cruz e Venâncio está avançando, que também se possa, né,
contemplar aquilo que o vereador tanto, né, e há muitos anos vem pedindo, que é uma rótula de acesso ao Potreirinho e ao Cerrito de dentro. Senhor presidente, eu também aqui, e aí eu faço referência ao vereador Zauro, que na semana passada falou aqui que aqui se mentia muito, se falava em verdades. E eu desafio o vereador que ele diga e traga aquilo que foi dito nessa casa em relação a esse governo que está aí, que há alguma inverdade que o vereador tenha dito aqui. Até para mim contestar e dar as razões. Porque aquilo que se levanta aqui na tribuna, eu tenho achado que é coisa séria, que a gente não vem aqui para realmente... Mas eu tenho dito muitas coisas aqui e gostaria de saber o que seria de inverdade que eu falei nessa tribuna aqui, até para contestar aquilo que se disse e se repetiu, que as mentiras são ditas por esse vereador nessa casa. Então, que nem estaria faltando com a verdade, mas mentindo a população de Novo Cabrais. Quem sabe, vindo a essa tribuna, trazendo a relação daquilo que eu disse, para a gente poder repicar, dar o retorno disso e explicar realmente o que aconteceu. Também foi dito pelo vereador de máquinas sucateadas. Isso é normal, é sabido, de como entreguei, a dona Ângela batia muito em cima disso, parou, porque não adianta isso, a população já sabe que ficou 1.200.000 em dívida e ficou máquinas sucateadas. Aqui nessa casa, quando eu usei a tribuna livre, os slides com as máquinas recebidas foi apresentado aqui. A população sabe disso. Agora, a população tem que saber também que são 20 anos dessa administração e, em pleno exercício de mandato, as máquinas estão sucateadas. Esse é o fato novo que existe hoje. Não existe trator, não existe caminhão, não existe carregador, falta material. Essa verdade tem que ser dita aqui. E falar, olhar para trás, isso é reconhecido. Eu disse aqui, errei muito. Errar é humano. Reconhecer o erro, que eu reconheço. Realmente, 1.200.000, se dizia, na época, um senhor, que hoje já se foi, dizer, ele querem falar de 1.200.000 quando se tem um orçamento anual de 12 milhões. Agora, em pleno exercício de mandato, numa reeleição, com dinheiro em caixa e as máquinas sucateadas, realmente não dá para entender o que está acontecendo. E aí foi dito aqui que o processo é de licitação. A demora e as leis mudaram. E eu falei com pessoas que estão nesse processo. E aí também ficaram pasmos. Porque é só chegar. É questão de 2, 3 dias, o processo não mudou nada. A lei, ela mudou, mas está se adequando. E a licitação é rápida. Daquilo que eu dizia, eu não ouço de outros municípios essa desculpa das coisas aqui. Não comprar material elétrico, não comprar de arrumar o caminhão, de arrumar os tratores, tudo. A licitação é a desculpa. E os funcionários, né, que trabalham nesse setor não gostaram, culpando, parece, né, esse setor, que inclusive desse setor está saindo uma funcionária, mais uma, do cargo de efetivo, pede a sua demissão. Que realmente não se sabe o que se acontece, e se sabe sim o que se diz hoje entre funcionários, que é o privilégio de alguns funcionários receberem bem e em detrimento de outros que fazem o mesmo processo e não recebem essa compensação. Também foi dito aqui, eu fui atrás, Cerro Branco também teve calamidade pública, dona Ângela, e as casas não chegaram até hoje. Cerro Branco foi atingido, se Cabrais não foi atingido. Cerro Branco está esperando as casas pela calamidade pública que houve lá, com destruição de casas, e até hoje essas casas não chegaram a Cerro Branco. Também acompanhei agora o noticiário de Cerro Branco, que saiu matéria na Folha de Candelária,
aonde o município de Cerro Branco é contemplado com o pavimento A3. Perderam 2, mas conseguiram 3, que vão assaltar uma avenida lá. E ainda ontem à noite, dona Ângela, eu descia essa avenida aí, e lembro quando lá em 2007 a senhora cobrava de uma funcionária nossa, que ia na época no seu mercado, que era uma vergonha, e já disse nessa casa isso, que o calçamento não tinha chegado ainda até lá. E os anos se passaram com esse governo, que é seu governo. Até hoje, o calçamento continua do mesmo jeito. Inclusive, também já tem que consertar do que foi feito. A exemplo do que foi feito, e tanto batiam no calçamento que eu fiz, e hoje acontece isso. E para completar, essa avenida já merecia. Os posteamentos estão na sua avenida. Já merecia uma iluminação pública adequada, a exemplo que tem na Avenida 28 aqui, da Prefeitura para cima. Então, quem sabe, se não dá para terminar e se perde outro programa que o governo tem de 1 milhão, nós estamos perdendo já 2 milhões. E aqui, daquilo que eu falo, de buscarem, através de projeto, e reivindicar. E eu não ouço, não leio e não vejo fotos de alguém indo, junto ao governo do Estado, pedir a continuação da obra de Cortado, da entrada do Cortado das 87 até São João. Não vi isso. O que eu vi foi Paraíso recebendo a visita do secretário dos Transportes e agora, com a promessa de rever o contrato, porque dispensa a licitação, porque existe uma empresa, que me parece que lá é a Conterra, tá, que ganhou na época, de até o segundo semestre as obras da 287 até a Vila Paraíso continuar. Senhor presidente, era isso no pequeno, e depois do pequeno expediente, eu volto no outro expediente, até para nós falar do nosso vice-prefeito, que agora está de Partido Novo. Não havendo mais inscritos no grande expediente, tribuna livre. Não havendo inscritos na tribuna livre, passamos à ordem do dia. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos nobres vereadores. Todos os vereadores presentes, com exceção da colega Eduarda, que está atestado médico. Proposições diversas. Pedido de informação. De autoria do vereador Moisés Serentini, que seja informado essa Casa Legislativa por qual motivo foi retirado o pavimento de barreiras de dentro do pátio da Escola Teófilo Teodoro Streck. Solicita-se ainda que seja informado se existe algum projeto, obra ou planejamento de reforma para o local, encaminhando-se, se em caso positivo, cópia do projeto, cronograma de execução e demais documentos pertinentes. Está em discussão o projeto, então, a pedido de informação. Senhor presidente, louvável o seu pedido de informação, porque realmente aquela escola foi inaugurada em 2008 e a partir de lá não teve manutenção nenhuma. Quem passa por aquele colégio hoje vê o abandono que está, tá? São praticamente aí 20 anos, 18 anos que existe aquele colégio lá, ele já merecia. E dentro disso aí, que nós, na época, quando começou o calçamento do pátio interno daquela entidade, a gente lamentava, porque o projeto que nós tínhamos lá, para dentro daquela aula lá, seria um CTG para espaço cultural das crianças que ali, porque nós tínhamos um projeto ali de segundo grau profissionalizante, tá? Infelizmente o segundo grau até hoje não chegou, e nada se faz para buscar isso. Hoje estudar o segundo grau em Dom Cabrais praticamente é 3 ou 4 anos perdido. E nós tínhamos, quando iniciamos lá naquele educandário, tá? Tanto
que foi um recurso, e aqui a verdade tem que ser dita, destinado pelo ministro Tarso Genro na época, aonde o pai da Duda acompanhou naquela viagem, e 600 mil, tá? Uma viagem que fiz a Bagé, ele confirmava que seria empenhado. E no último dia dele sair no Ministério da Educação, realmente empenhou 600 mil com uma contrapartida de 6 mil reais. Então lá nós criamos, né, uma estrutura para termos lá, talvez, a primeira escola de segundo grau municipal, com específico para alguns cursos, aquela técnica agrícola, quem sabe, poderia ser iniciado lá, porque nós tínhamos dado o projeto, né? Mas o momento era iniciar lá e depois levar para o Cortado, e ali criar outros cursos técnicos ali, para que... E aí a gente vê hoje lá, a deteriorização dessa escola. Realmente eu não entrei lá, não sei como está, mas deve estar um barral lá dentro agora, se tiraram isso, né? Tiraram, eu vejo mesmo quem passa, esse calçamento está do lado de fora. Então é lamentável, né? E muito bom pedido, para quê? Por que tirar? Deve ter um projeto. Então, até para a gente ter o conhecimento do que realmente vão investir lá, porque dinheiro em educação existe. O pedido se faz necessário porque já fazem bastante tempo, então que já foi arrancado aquele calçamento lá, e aí a gente vê que nada foi feito, está interditado, então é por essas questões aí. O projeto ele existe através da emenda impositiva da minha autoria, né, que foi feita aqui nessa casa, a pedido de uma vereadora, o Mirim, que esteve aqui, né, no Parlamento Juvenil ali, para que seja tirado o calçamento e seja colocado grama ali. Dona Ângela, eu até acho que uma emenda impositiva não contemplaria todo aquele espaço lá, porque é bastante, Sim, bastante mas espaço. o intuito era esse, né? Então está em processo de votação, então, pedida a informação, quem estiver de acordo permaneça como está, os contrários se manifestem. Pedido de providência 04 de 2026, de autoria do vereador do vereador Álvaro Luiz Sheffield, que seja efetuado uma parada de ônibus que pode ser considerada como abrigo para estudantes, na localidade do Capão do Viado, nas proximidades da Escola de Fontura da Moto, mais precisamente em frente à Caixa d'Água. Está em discussão, então, o pedido de providência 04/2026. Senhor presidente, este pedido de providência eu faço porque é solicitado por uma mãe que tem que colocar o filho no transporte escolar, e realmente o transporte escolar ele hoje sai do fundo do Capão do Viado, então tem que ser entregue pelo lado oposto que ela mora, né? Então essa parada de ônibus tem que ser construída ao lado da empresa Menezes ali. E como se sabe, hoje existe no nosso município vários investimentos por os nossos municípios, né? Onde que estão criando pequenos loteamentos, né? E construindo as suas casas fora da parte urbana do município, para o interior. Só que também, com isso, é muito bom a gente ver um crescimento por parte desses munícipes, né, que ficam até fazendo a evolução e o crescimento da nossa cidade, né, mas eles também precisam ter esse amparo, né, por parte do Executivo. Porque, veja bem, um temporal como se deu hoje aqui em Cerro Branco, para a linha Pfeiffer, em Cão Bonito, aí, justamente foi no horário do transporte escolar, né? Como que vai uma mãe pegar uma criança se chega a acontecer naquela localidade uma situação dessa? Né? Então, isso aí é de suma importância, isso aí. E vou levar conhecimento, isso aí também do secretário de obras, né? Para ver o que ele vai me dizer, se tem possibilidade de sair ou não. Era isso. Ninguém mais. Coloca em votação o pedido de providência 04/2026. Quem estiver de acordo permaneça como está, e os contrários se manifestem.
solene no âmbito da Câmara Municipal de Novo Cabrais, com a finalidade de prestar homenagem e reconhecimento ao primeiro sargento da Brigada Militar, João Cláudio Carvalho Martins, com a entrega de placa de homenagem, pelos relevantes serviços prestados à segurança pública e à comunidade cabraisense. Está em discussão, então, o requerimento. Se tem alguém. A gente pede, presidente, porque um dos sargentos mais atuantes agora, né, foi o sargento Carvalho. Ele vai nas escolas da palestra, é sempre parceiro nosso aqui na Câmara também, qualquer discussão, né, ele sempre está junto com nós e na comunidade também. Então, por isso que a gente pede, porque agora ele está saindo, né, vai vir outro. É importante a colocação, porque a gente vê o trabalho que eles vêm desenvolvendo aí no município, em toda parte, tanto escolar quanto no município, aí, dando andamentos aí, a segurança aí dos nossos munícipes. Então, se nada mais a discutir, vai em votação o requerimento 02/2026. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestem. Requerimento número 03/2026, de autoria do vereador Valério Enzo Laval, que a mesa diretora encaminha ofício à Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, AGERS, solicitando informação acerca dos contratos de concessão e duplicação de rodovias no estado do Rio Grande do Sul, diante de situações observadas em trechos de rodovias do município de Santa Cruz do Sul e Itabaí, onde a segunda pista foi construída recentemente, enquanto a pista antiga permanece sem manutenção ou recuperação adequada. Está em discussão o requerimento. Acho que é muito válido, vereador Valério, esse seu pedido, essa informação, que tomara que o vereador, o colega, tenha êxito, que a GERS ela informe, né, manda o contrato e também os prazos, né, que estão estabelecidos para elaboração ou construção dessa rodovia, porque de fonte segura se sabia que o nosso perímetro urbano aqui deveria ter começado em janeiro do ano passado e foi passado agora para janeiro de 2027. E eu estou para dizer, e já disse para 5 engenheiros do DAER numa reunião, aonde que talvez eles não gostavam, o vereador Valente testemunha disso, né, Valente? Onde que você meio que desacatou uma engenheira lá, né, disse as verdades para ela, acho que ela não gostou muito. E que essa empresa, eles vão fazer os perímetros urbanos, presidente, dos municípios, considerados mais ou menos perímetros urbanos, e o resto não vão fazer, eles vão abandonar, porque da maneira que eles trabalham, não tem como hoje a gente ter uma esperança deles construir uma rodovia. Agosto agora vai completar 5 anos e eles entregaram, se não me falha a memória, o vereador Valério pode me ajudar, 12 quilômetros de asfalto, né, vereador? Sim. Em 5 anos, 12 quilômetros. Falta 25 anos ainda só para terminar. Eles vão chegar aos 130 quilômetros e o restante, se continuar trabalhando dessa maneira. Isso até certo, enxerga que eles não vão terminar. Então, muito válido isso aí, vereador. E eu também comecei essa semana com o deputado Loureiro lá, ver se a gente consegue marcar uma agência com esse pessoal, uma reunião, uma reunião, né? Porque já não querem nem atender mais, tipo 4, 5 pessoas numa reunião meio individual, né? Por isso que criaram hoje essa duplicação considerada ainda 287, que vai de Novo Cabrais até Santa Maria, para eles nem ouvirem os representantes dos municípios. Vereador, realmente, falar com eles ou não falar é a mesma coisa. Eles têm a convicção deles e é aquela. Então, a gente já tentou nessa casa, não sei, eu acho que não veio a resposta para cá, do projeto
dentro de Novo Cabrais, nas divisas, com Candelária e Paraíso Júnior, né? Eu acho que não veio, que para mim não. Eu já tinha pedido isso para a gente trabalhar com o Tito, se preocupa, o vereador Tito aí, com esses acessos, para a gente ver realmente, para ir em tempo ainda e poder fazer a adequação desses projetos. Porque aqui, vereador, na época, nossos prefeitos falharam muito quando esse projeto foi discutido. Praticamente não se deu bola para isso, se discutiu aquilo que foi feito em gabinetes, né? E aí depois está se correndo atrás aí, pelo que a gente sabe, poucos prefeitos participaram das audiências públicas que teve em Santa Maria e Santa Cruz, e a última foi em Porto Alegre. Talvez nessas audiências públicas aí deveria ter sido levado essas dúvidas que se tinham, né, de ter conhecimento do projeto. Mas quem sabe agora? Vamos ver o que já deve ter adendos nesse contrato. Né? Deve ter adendo, porque os recursos são destinados aí, porque a última foi para 104, 106 milhões, né, um canetaço. Então deve ter um amparo legal para isso. Vamos ver. Também dentro dessas falas aí, da legislatura passada, nós participamos como legislativa, né, de várias reuniões com a SACIR, Governo do Estado e a GER. Inclusive aqui foi feito 2 reuniões aqui nessa casa, foi feito 3 em Santa Cruz, eu acho 2 em Porto Alegre, onde se argumentou as rótulas, onde se argumentou a passarela, 2 passarelas aqui nas 2 rótulas, também na Potreirinho, cigaretinho, cortado também, e foram adequando o projeto. E nós já discutíamos isso, já cobrava do Estado, que fez um contrato mal feito, a toque de caixa, e hoje nós estamos pagando por isso. Também se discutia, e aí foram adequando o projeto e penduricalhos e estendendo, e o que aconteceu? O nosso pedágio era R$4, né? Começou. Hoje está aí R$5,40. Então, cada adendo no contrato, a SACIR ia subindo o pedágio, e nós pagando. E nós já alertava isso quanto ao contrato mal feito do governo do Estado. Também o governo do Estado injetando dinheiro na obra que seria da SACIR, porque as cancelas estão cobrando, as gabines dos pedágios estão cobrando, nós estamos pagando. Então, assim, na legislatura passada, todos os 4 anos a gente estava empenhado em cobrar esse tipo de coisa. Então, tudo é válido, só que quem vai pagar vai ser nós, ou os usuários da rodovia, ou nós como o Estado, como contribuintes do Estado. Senador Zauro, nós tivemos uma audiência pública em Porto Alegre. Nós aqui ainda estamos pegando alguma obra, mas em Santa Maria, quando vai chegar em Santa Maria, teve um vereador, né, vereador Álvaro Tito, esteve junto lá, se emocionou, e a gente se emociona. Tá? Por que não começou em Santa Maria uma equipe, a outra de lá para fazer isso? Ele vai chegar aos 30 anos, nem vai existir mais, e nós pagando pedágio, paga em Santa Maria, paga em Paraíso, né, para chegar em Porto Alegre. E quando que nós vamos ter? Vai ter a ponte por umas questões de enchente. A gente, dentro desse tema, né, a gente já fez muitas reuniões e buscou, e onde nós cobrava que tinha que ter isso incluso no contrato, né? E os chefes da SACIR só diziam que estava tudo acertado, não podiam. Só que daí, agora eu tive 2 vezes agora em Santa Maria, é uma vergonha aquilo lá. E já o deputado Valdeci cobrava isso na Assembleia, cobrava do Estado que começasse nos 2 extremos, Tabaí e Santa Maria, simultaneamente. E lá aquela ponte, uma vergonha. Então tudo é bem-vindo, tudo é reforço. Só
vereador Saulo. No dia 19, acho que foi, de janeiro, quando eu participei da última reunião em Santa Maria, foi colocado lá pelo secretário do Estado, o senhor Pedro Capelucci, que a partir de agosto eles iam começar a cobrar com mais energia, com mais força a GERS, ou de repente até multar a empresa pelo atraso, porque tem resta no contrato que tinha que esperar os 5 anos, né, para começar. E aí eles vão, a partir de agosto agora, vão começar as notificações. Então aquela população ali de Santa Maria, eles ficaram assim alegres, muito contentes, mas quem é um pouco macaco velho nessas situações vê quando um secretário vem e mente para a população, para quem está ali sentado, né, para quem está na reunião. E ele dizia que iam antecipar a obra de Cabrais até Santa Maria, estava autorizado pelo governo do Estado, e que não seria cobrado aumento de pedágio. Aquilo foi uma auê, aquilo foi uma festa para quem estava lá, né? Passou 10 dias, aumentaram o pedágio e não puderam fazer mais nada, né? Então a gente vê como esse pessoal vem e mente para a população, né? Ludibria o contribuinte dos nossos municípios aí e do estado afora. É impressionante também, eu fico agora escutando a fala dos colegas vereadores sobre essa 2007 aí, e o mais indignação que me causa é quando eu começo a pensar a nível de estado, que tem uns governantes que faz ficar mais pesado o jugo do povo do nosso estado, privando eles de trabalhos que competem ao Estado, né? E todo dia taxando com mais imposto e coisa errada, né? Isso é uma coisa que não tem nem cabimento quando para pensar, porque nós já pagamos os impostos dos nossos veículos, pagamos impostos do combustível, pneu, tudo. Isso que era para ter a manutenção da nossa rodovia, e tu não tem. Então, lógico, o governo tinha que isentar os impostos dos carros, né? Ficar só com o imposto de combustível, das coisas. Se tu pular aqui no nosso estado, sair do nosso estado e ir para Santa Catarina, estado vizinho, a gente olha, né, diz, outro não é bom olhar para a cerca do vizinho, mas a gente olhando ali, é diferente. O trabalho daqueles Catarina lá, né, é diferente. Até quando vem o Catarina trabalhar no nosso estado aí, para dar uma roça, a gente vê diferente. Tipo, eles têm outra visão de trabalho, né? Então, um estado tão pequeno e produz tudo que planta produz, e tu vê sempre até nas propriedades dos agricultores, eles bote, tem asfaltamento, tem estradas pavimentadas. Então, dá para ver que o nosso governador, ele está mais preocupado de falar bonito, né? Lá nas emissoras. Então a gente fica chateado com a situação, e aí quando eu vejo os colegas cobrando isso aí, eu fico pensando, aquela última vez que nós tive um colega vereador Tito Álvaro lá em Porto Alegre, quando o vereador cobrava do pedágio, que eles davam essa notícia tão ruim, assim, sem expectativa, né? A gente ficava, né? Então foi me causando indignação. Aí até falei umas coisas que de repente não devia, né? Mas depois foi falado, aí depois que joga a palavra, não tem que voltar atrás, né? Era isso. Eu também na outra legislatura a gente participava muito dessas reuniões e audiências aí que ocorreram, né? A gente via que era muita falácia, como se diz hoje, bonito, né? E que nada, nem alguém ligado ao governo, nada se prontificou em realmente resolver o problema. Só estava se agravando os problemas em questão aí de rótulas e empregos aí de acesso, até quando o coordenador aqui da SACIR de Santa Cruz estava representando a SACIR, ele era muito solícito, né, vereador Alves? E
deram um jeito de afastar esse rapaz, porque ele dava muita atenção às câmaras de vereadores. E vinha fazer as reuniões, fazer os esclarecimentos que era necessário. Isso. Aí, só que para eles não interessa isso. Como é multinacional, como é fora do país, a empresa é ganhadora da licitação. A gente via que o que se era conversado aqui, lá nas reuniões, nas audiências, lá a conversa era bem outra. Então, a gente fica triste por isso. Nada se faz, nada se resolve. Então, é indignação total. Nada mais a discutir, então coloco em votação o requerimento 03 de 2026. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado. Passamos então para os projetos de lei. Projeto de lei número 022 de 2026. Altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 1695 de 2014, de 17 de dezembro de 2014. Então, esse projeto vai à audiência pública dia 23/3. Aí o outro projeto que ia para a audiência pública, a administração achou por melhor retirar, então, que é o 020, né? Projeto de lei número 23 de 2026 autoriza o Poder Executivo a contratar fonoaudiólogo em caráter emergencial e dar outras providências. Senhor presidente, Sim. hoje não estou com minha colega vereadora do partido aqui, mas eu acho que os projetos que tem hoje, não sei, a bancada do PP, do próprio governo e do MDB, se estão de acordo, por mim até pode ser colocado em bloco, porque eu não vejo nenhum projeto desse poder mudar, que podemos discutir todos eles primeiro, né? Isso é isso. E depois se coloquem eles em bloco. Se todos estão de acordo. Dentro da bancada, tudo tranquilo. A gente discute então e depois voltamos em bloco. Então está em discussão aí o projeto de lei 023. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o Executivo, tá? Que através do artigo 3º, ele adequa aquilo que nós entrávamos aqui com emenda nessa casa. Que bom que esse projeto está vindo, né, com contratação de 6 meses, prorrogada por mais 6 meses. Né? Então, parabéns, temos que, né, de não criar uma Câmara, né, talvez até com emenda alguma coisa de novo. Então, parabéns ao Executivo por adequar a lei dentro daquilo que a gente pediu aqui. E também aceito a votação de bloco. Nada a discutir mais, então passamos ao projeto 024 de 2026. Autoriza o Poder Executivo a contratar psicólogo em caráter emergencial e dar outras providências. Está em discussão. Nada a discutir, passamos para o projeto 025 de 2026. Autoriza o Poder Executivo a contratar professor de inglês em caráter emergencial e dar outras providências. Está em discussão o projeto. Nada discutido. Passamos para o projeto número 26 de 2026. Altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal número 380 de 2002, alterada por leis posteriores, que cria o Conselho Municipal da Saúde. Está em discussão, então, o projeto de lei número 26. Nada a discutir, passamos para o projeto número 27. Autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro, por redução e especial por redução. A gente, uma vez, senhor presidente, aprovando essa autorização dessa abertura de crédito suplementar aí, né? Com certeza
gente também vai ter um benefício, né? Principalmente na parte de iluminação pública ali, porque aparece R$280 mil ali, né? De recursos da contribuição do custeio de serviço de iluminação pública, né? Que está incluído nesse valor aí. Sim. Nada mais a discutir, então passamos para o projeto de lei número 28 de 2026. Autoriza o Poder Executivo a contratar fisioterapeuta em caráter emergencial e dar outras providências. Está em discussão. Nada a discutir, passamos então para a votação. Vamos, como foi já falado aqui, vai ser em bloco do 023 ao 028. Álvaro Luiz Scheffel. Sim. Ângela Gelsdorf Duque. Sim. Camilo Thaís Fritz. Sim. A Eduarda, como está atestado, não vai dar votar. Então, Giane Fabrícia Lopes de Castro. Sim. Valério Eslaval. Sim. Valnei Rios. Aprovo. Zauro Elias de Real. Sim. Então, aprovado todos os projetos por 7 votos e nenhum contrário. Passamos para as instituições especiais. Passo a palavra à vereadora Ângela. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, servidores da casa, assistência aqui presente hoje e também quem nos assiste em seus lares. O primeiro assunto que me traz à tribuna eu gostaria de falar sobre a reunião que aconteceu hoje, né, através da Secretaria de Educação, administração promovido pela administração municipal, né, sobre a questão do transporte escolar. Eu achei muito interessante a reunião, lamento pelos colegas que não puderam participar, né, porque para mim foi muito esclarecedora a reunião. Um dos pontos que a gente viu é que a questão da contratação de monitor, apesar de, como eu sempre disse, acho válida e acho necessária, né? Mas não acabaram com os problemas do transporte escolar, né? Isso ficou bem esclarecido ali, né? Eu acho que falta muita conscientização das pessoas, né? De tratar com mais empatia, né, ao próximo e tentar cumprir as leis que são os regulamentos, né, que são impostos. O prefeito também falou sobre a questão da terceirização, que foi assunto que foi levantado aqui nessa casa, né, que foi feito um estudo técnico e que através desse estudo foi constatado que o custo do quilômetro rodado com um monitor, né, ele se tornaria R$1 mais caro por quilômetro, R$1 mais barato, né, sendo terceirizado por quilômetro rodado, do que o transporte próprio feito pela prefeitura. Me consegue uma parte, colega vereadora? Pois não. Fiquei feliz quando ouvi o prefeito dizer que ficou R$1 mais barato, porque ano passado, quando ele veio a esta casa, ele dizia que era 400 mil a mais anual de gasto para o município. E quando se trata em segurança para nossos alunos, nossas crianças, não é gasto, é investimento. E hoje, com o estudo que foi feito, ele mesmo viu que vai ser mais barato ainda, né? Com o monitor. Não, o que foi colocado ali, colega, é a questão do transporte por quilômetro rodado. Quando ele é terceirizado, ele se torna mais barato do que o quilômetro rodado que o município gasta, né? Sim, mas no caso, com o o monitor já dentro também do ônibus, né? Sim. Sai mais barato. Obrigado, colega. Sim. Essa questão ali
eu acho que deve ser explicada. Ela se tornou mais barata, porque houve, né, propostas para esta linha ali. Então, a proposta que menos ofereceu por quilômetro foi a ganhadora. Mas tinha propostas que talvez passasse de R$2 a mais do que a prefeitura estava gastando. Mas como é licitação e existiu propostas, né, a menor proposta fez com que desse R$1 de diferença por quilômetro. Muito obrigado. Sim, é isso que foi colocado na reunião, né? E o transporte terceirizado, ele acaba se tornando mais barato para a prefeitura do que o transporte próprio. E quanto à questão da contratação da dificuldade de serviço de oficina, isso é outro problema que é enfrentado, que o prefeito também colocou, né? Que a administração pública hoje enfrenta esse problema com a contratação de serviço de oficina. Muitas vezes, quando estraga um caminhão, um trator, um ônibus da prefeitura, é difícil de manter esse conserto, porque, como foi explicado, né, é mandado para a oficina faz o orçamento das peças, o servidor da prefeitura ele tem que consultar a listagem de preços para ver se os preços estão dentro da listagem, se pode ser contratado ou não, o que acaba dificultando, às vezes, a demora. E os alunos não podem ficar sem transporte, então, por isso, a terceirização é mais viável. E como a gente já comentava aqui, né, eu acho que essa nova lei de licitação, ela foi criada justamente para isso, para que os serviços públicos eles sejam terceirizados, porque acabou engessando muito as prefeituras, né? E acabou se tornando difícil para as prefeituras administrar esses serviços. Pois não. Pois é, eu ouvindo a colega falar, eu comecei a passar um filme pela minha cabeça, quando o prefeito atual hoje era meu colega vereador aqui, e ele era muito contra a terceirização, porque isso tinha um gasto muito alto. Hoje eu fico espantado e fico até com certo cautela para falar, né? E mudou muito o pensamento, ou não sei o que mudou, mas deve ter mudado alguma coisa, né? Porque antigamente falar em licitação era um bicho de 7 cabeças. Ele era meu colega aqui, então a gente trabalhava junto e a gente defendia também, tinha essa ideia. Hoje ele vê que coisa é diferente, que pode ser licitado, que será mais barato, mas eu tenho informação de uns motoristas que me falam que a linha dele custa 100 mil para o município se tivesse um até com monitor junto. E se essa linha for licitada, eu não sei se vai ser, ia custar em torno de 200 mil, sabe? Então, aí eu não sei, né? Tem umas informações que não estão batendo bem, né? Pois é, eu sugiro que o senhor procure os técnicos lá da prefeitura, né? O pessoal técnico lá, e se informe disso melhor, né? Porque a informação que o prefeito tem, e por questão de ordem, presidente, quando a gente usa a tribuna, não é um debate que é feito. O debate eu acho que deve ser feito em outra ocasião. Então, eu estou aqui usando o meu espaço para falar as coisas que eu penso. Os colegas têm o mesmo direito de usar o espaço. Se a gente vai ficar debatendo no expediente, vai acabar meu tempo, eu não vou conseguir colocar as minhas questões. Eu até acho a parte só para a gente colocar uma dúvida, né, esclarecer dúvidas. Agora, quando a parte vira debate, ele sai do contexto, né, do que é proposto. Existe uma prerrogativa de cada colega aqui, ó, ele concede a parte se ele quiser. Eu, por exemplo, nunca concedo a parte. Nunca pedi a parte. Eu concedo por questão de respeito, só que
Só que eu estou vendo aqui que ultimamente, assim, muitas vezes, o colega Silomar mesmo dizia, ele acabava me interrompendo para dispersar o meu raciocínio. Então, às vezes, os colegas usam isso, a parte, para dispersar o raciocínio da gente, né? E isso acaba ficando ruim, né? Por isso, vereadora, o presidente, o chefe de bancada, como se diz, tem o direito dos 15 minutos sem interrupção. Continua valendo isso para todos. Então, eu vinha falando, então, sobre essa dificuldade, né, de se conseguir o conserto das oficinas, né, que hoje tem se enfrentado no serviço público, né, que o prefeito explicou ali na reunião, e também foi colocado, né, que o município vai ficar com 2 ônibus ainda e 2 motoristas. E esses ônibus, um vai ser usado para o transporte ali para as 3 vendas e o outro vai ser usado para os projetos, né, no contraturno escolar. Então, após a reunião, foi feita uma ata, né, para regularização do transporte, para colocar algumas normas que foram discutidos ali, e, posteriormente, vai ser levado para as escolas, né, para ser passado para os pais dos alunos, né, tomarem conhecimento dessas normas que foram criadas ali. Também eu gostaria de falar sobre um assunto que na sessão passada foi discutido aqui na casa, né, que instituiu a Comissão Parlamentar Especial para Acompanhamento da Fiscalização dos Procedimentos Administrativos das Secretarias Municipais. Aí, quando os colegas questionaram sobre a questão de ter que avisar as secretarias, eu falava que no projeto consta isso, né, e aí me contestaram, eu acabei ficando quieta, porque não achei o projeto na hora, mas ali no artigo 4, inciso 3º, diz que compete à comissão realizar diligências e visitas técnicas previamente comunicadas, né, às secretarias. Então, eu sugiro ao colega, em vez de ficar se importando com o que a gente posta nas redes sociais, né, estudar os projetos que são trazidos a essa casa para ser discutido. Também gostaria de agradecer aos colegas, né, pela aprovação do nosso requerimento, meu e da colega Hebe, para essa sessão solene, né, ao Sargento Carvalho, que é uma pessoa que muitos serviços prestaram aqui no município, durante anos ele esteve atuando aqui no município, e teve uma atuação muito forte, né, junto às comunidades e às escolas, através de palestras. E quando o colega Valério fala dele não mentir, de não faltar com a verdade, hoje mesmo, quando falava que nada mais teria sido feito na Escola Teófilo, isso é uma grande mentira, né? Porque quem conhece aquela escola sabe como o senhor a entregou. O material que foi usado na construção daquela escola foi um material de qualidade muito ruim. Quando foi pego a escola, teve que se fazer uma reforma total na escola. Hoje os alunos contam com a cobertura ali, que foi feita pela atual administração, para embarque e desembarque dos ônibus, né? Contam com um ginásio de esportes, que não existia ali, calçamento do pátio, além de outras estruturas ali da pré-escola, que foi feito ali, toda a pracinha, e para as crianças poderem usufruir ali e brincar. Então, esses são apenas alguns que eu me lembrei agora, alguns dos setores, né, que foram melhorados ali nessa escola. Então, se o senhor não quer ser chamado de mentiroso, então pare de dizer que, assim como o senhor diversas vezes já disse aqui nessa tribuna, que desde que o senhor saiu da administração, o município não cresceu mais, mas isso todo mundo enxerga o quanto que o município cresceu, quantas empresas nós temos hoje no município e quantas empresas nós tínhamos na época que o senhor era prefeito. Isso já é uma das mentiras que o senhor conta aqui nessa tribuna, além de outras mais. Obrigada, senhor presidente.
senhor presidente, senhores vereadores, eu começo pelo que a colega vereadora falou da Teófilo, né? Do projeto que a gente fez lá, do que se fez numa escola onde teve a participação ativa dos pais, não se fazia reunião para meia dúzia de pais, se cobrava a participação. E se o projeto, não é o prefeito que aprova o projeto, existe um setor de engenharia lá da prefeitura que coordena. O prefeito não conhece a obra, não está lá para realmente dizer que foi mal feito, bem feito, isso, aquilo. Existe um setor de engenharia da prefeitura que dá o aval, como aconteceu na avenida. Tá? Que aqui o culpado é o Valério, né? Então, agora, no momento que deu, que veio, e isso acontece para o prefeito hoje, que sai do setor de engenharia, vem para a mesa do prefeito, autorizando o pagamento, ele faz isso. E isso foi feito na época lá. Então, deveriam ser responsabilizados, né, o setor de engenharia que fez isso. E daquele projeto que eu disse, de uma escola que tinha a 4ª série, se fez até a 8ª série lá. Tá? E que nós iríamos buscar um curso profissionalizante. Que a partir dali, muitos, e até hoje acontece isso, de pais mandando filhos estudar em outros municípios. Isso é uma inverdade, que eu digo. A questão de crescimento estabilizou esse. Hoje saí, eu digo, essa obra ali, quem fez? Tem um senhor que veio de fora. Quem é o senhor? Eu digo que se sair aqui, tá, tem uma rua asfaltada, tem um posto ampliado, esse cara fez. Tem um campo de futebol, tem uma grande escola no interior, várias obras. Tem pontes de concreto no interior, que hoje não se dá manutenção devida dela. Agora eu pergunto, quais as obras hoje? Quais as obras? Crescimento. É um discurso aqui que diz que cresceu, mas nossos filhos estão indo embora. Os dados do IBGE mostram isso. Que a população de Cabrais, numa localização que nós temos, diminuiu a população de Cabrais. E é só tu ver o que tem de gente aí na região de Encantado, na região de lá, filhos daqui, hoje trabalhando fora do município. Porque nós não criamos um município aqui para meia dúzia de privilegiados que hoje são, tá, que se mantém. E o restante, que realmente paga esses funcionários, eles têm que buscar com seus filhos uma vida melhor fora. O vereador Valnei foi muito feliz quando colocou aqui, e eu lembro quando eu iniciei a terceirização, o que eu passei aqui, vereador. De terceirizar, não podia. Hoje nós estamos tudo terceirizados. Como muda o discurso? Daquilo que não prestava na época, aquilo que não era bom na época, hoje se busca a terceirização. Eu sempre fui a favor de terceirização. Desde que eu pedi um cálculo para o setor de obras, o que custava uma reto escavadeira, o custo de uma reto no ano, e me mostraram os números. Dava para contratar uma reto escavadeira, dá de graça para o agricultor, 2 ou 3 horas, dá de graça, que sairia mais barato ainda do que o município bancar com funcionário, com desgaste, e é um grande problema hoje da manutenção das máquinas, tá? Combustível. Quando tu terceiriza, o problema, se ele não tiver a máquina, ele tem que ter a máquina substituta, e esse é o problema nosso hoje, que nós temos aqui. Então, eu sempre fui favorável a isso, e não bato aqui nessa questão. O vereador levantou essa questão ali, que realmente me fez pensar isso e dizer aqui. A questão da comissão que nós aprovamos aqui, eu coloquei, foi aprovado, não vou colocar, mas eu não preciso de autorização de comunicar ao secretário que eu estou indo na escola Teófilo ou em qualquer outro. O vereador, ele entra onde ele quer. Ele tem o poder de entrar e comunicar ao prefeito, olha, estou chegando e quero ter acesso. Como eu fiz isso? Quando busquei lá a nomeação de um motorista, quando fui buscar os documentos. A questão de participação, vereador Álvaro, sei que o senhor participou,
Vinha um convite para a Câmara de Vereador e ter que confirmar presença. Que isso? Mas o que aconteceu? Que o vereador tem que confirmar a presença. Tinha almoço para saber? O vereador tinha almoço? Para saber, para fazer o almoço, quem sabe, para reservar? Alguma coisa assim? Ou queriam saber quem ia nessa reunião? Olha, pela primeira vez, eu li um documento, um convite dizendo, tá, num órgão público tem que confirmar a presença. Mas agora eu quero fazer referência aqui à carreira política do nosso vice-prefeito. Um extremista da direita, Bolsonaro escancarado, na época da eleição, se filia no PT. Olha a convicção disso, vereador João. Convicção de um cara de direita, extrema direita, se filiar ao PT. E dizer que é Bolsonaro, continuar. Aí vem depois e forma o Podemos em Cabrais aqui. Formou o Podemos. E aí, centro se alia ao PT de vice. E agora, o que esse senhor fez, agora essa semana, que foi notícia, é de um profundo, sim, de não ter conhecimento das questões políticas, de como funciona. Existe aqui, para quem conhece, a formação da União Progressista, se formando hoje, tá? Que é a união do PP e do União Brasil, a que esse vice-prefeito se alia. Se formando, né, aqui, e aí ainda brincava, então vão estar tudo junto agora. Né? Vão estar tudo junto, PP, Michael, né? Para tu ver que convicção. Eu não tenho compromisso de apoiar ele a deputado, mas o PT tem. É questão de lealdade, é o vice-prefeito do município hoje, né? Mas eu não sei quais são as razões de ser candidato a deputado, porque aqui a gente vai ficar bastante observando as questões do fundo partidário. Isso hoje é transparência, tu entra lá, destinação, para realmente ver o que está se destinando, para onde é investido esse fundo partidário. Né? Então, era isso, senhor presidente, para encerrar. A gente fica analisando. Eu já troquei de partido, né? Mas essa mudança radical, tá? De ser vice de PT, hoje se aliar, né, ao PP, e o vereador Valnei ainda dizia, Valério, ainda vai vir todos aqueles que foram um dia teu, vão vir também, né, junto agora para o teu partido. Né? Então é lamentável, né, um conhecimento político de um vice-prefeito que deveria pensar grande nos interesses do município de Novo Cabrais. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Valério. Passo a palavra ao vereador Valnei. Cumprimentar o senhor presidente, cumprimentando o senhor presidente, cumprimentando os demais vereadores, colegas vereadoras, nossos assistentes que nos assistam das suas casas também, pelas redes sociais. Senhor presidente, nesse momento eu quero me manifestar dando os parabéns ao secretário de Obras por um excelente trabalho feito na localidade do Cerrito, que sai na faixa na 207, quase de frente à igreja ali. Foi um pedido a semana passada, foi antes quando ele estava de vereador aqui, a gente tinha comentado com ele, depois fiz o pedido de providência e tão somente feito, ele foi lá e fez o trabalho. Eu fui por um lado, quando eu estava trabalhando, vi que tinha feito do lado de lá da ponte, daí para lá de cá, pro lado da faixa, não sei se eles fizeram.
Aí, mas se ele não fez, certo vai fazer. Foi um pedido ali, eu quero agradecer ao secretário de Obras e também aos seus colaboradores que estiveram trabalhando, que ficou muito bom o patrulhamento, ficou excelente. Também o colega Álvaro já tinha pedido esse patrulhamento, né, colega, há uns tempos atrás, e agora tão somente o nosso colega vereador assumiu a Secretaria de Obras e já foi feito o trabalho. Então, os parabéns ao Vilnei, secretário de Obras, e ao pessoal que esteve com ele trabalhando na frente lá. Quero pedir desculpa à colega vereadora Ângela, que eu, de repente, atrapalhei o raciocínio dela quando pedi uma parte ali, mas tem coisas que não dá para deixar passar em branco, né? Eu tenho que comentar, porque se não comenta também o pessoal não sabe. Hoje eu sou favorável que tenha licitação no município. Eu sou favorável, mas tem coisas que não bate quando escuta e ouve os números de pessoas que estão dentro trabalhando e passa para o cara os números que estão sendo investidos, né? Mas eu sei que para conforto do prefeito e dos colaboradores é essencial um trabalho de licitação dentro do município. E eu sei que o maquinário do município ele sucateia muito fácil e é difícil a manutenção. Então, né, foi uma crítica, mas é só para lembrar o passado. Eu não sou museu para viver de passado, mas tem coisas que o cara tem que lembrar, porque às vezes a gente veja que tem muitas coisas que vêm do passado sempre à tona, né? Então eu estou só fazendo uma reflexão para os nossos assistentes saber das coisas como é que funciona, né? Então a minha fala era essa. Não sou de ficar chateado com nenhum colega, como a dona Ângela disse para mim ali, eu não sou de ficar chateado, colega, porque acho que nós temos que defender a nossa comunidade, a quem nos elegeu. E outra, eu sou um porta-voz, eu sou o vereador, um porta-voz da comunidade do nosso município. Então eu vou passar sempre os anseios desse pessoal que não pode vir falar aqui, né, que não tem a mesma oportunidade. Então, nós temos a oportunidade, compete a senhora, a todos os nossos colegas, todos os colegas vereadores, a fazer essa fala, né, que nós somos o porta-voz desse povo cabrazense. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Eu gostaria de falar aqui o pessoal da comunidade da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Então, é uma oportunidade em que o vosso cumprimento veio por meio deste convidar-lhes, juntamente com seus familiares, para a festa anual da Congregação Evangélica Luterana Cristã Salvador, da localidade da Linha Faifa, município de Novo Cabrais, a realizar-se no dia 22 de março de 2026, tendo início às 10 horas com culto festivo. Meio-dia será servido saboroso almoço com cardápios variados e continuação dos festejos na parte da tarde. Gentilmente solicitamos a Vossa Senhoria, então, que nos auxilie com alguma doação, que será usada em benefício da comunidade. Presidente é o Thiago Luiz Miller, então, da Linha Faifa. Comunicados da presidência. Eu gostaria de comunicar a todos os vereadores aí que a gente vai abrir um canal no YouTube para que logo você possa acessar, então, e provavelmente esse canal nós vamos evitar um pouco de usar as folhas e tintas e impressora, que nem os pessoal ali que faz parte ali da secretaria tem que transcrever todos os pronunciamentos por escrito. E assim sendo, vai ficar registrado no YouTube, então, as nossas falas, e eles vão fazer um encaminhamento de todos que falaram via internet, então, para que todos possam
fosse feito dessa forma. Infelizmente, nós não podemos ainda usar a inteligência artificial aqui no nosso município, mas em breve isso vai ser possível. Então, para facilitar um pouco os trabalhos aqui, a gente vai usar um canal no YouTube, então, para que se economize um pouco aí de material. E em relação a essa transcrição aí, a gente pode ser apontado como não na integralidade das falas. Então, por isso que a gente vai usar esse canal aí, que vai ficar transcrito ali para um bom período, né? O Facebook hoje transmite somente por 30 dias. Então, isso a gente vai entrar para que se mude. Sem mais assuntos a tratar, dou por encerrada a presente sessão, convidando os novos vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizar dia 23 de março de 2026, com início às 18 horas. Haverá também essa audiência pública no dia 23, né? Às 5h30, para a discussão do projeto 22 de 2026. Boa noite a todos.